Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1 do EARD. Então pessoal, dando continuidade aí às nossas aulas de Álgebra Linear, hoje eu vou falar ainda no capítulo 2, na seção 2.1, o algoritmo para a gente calcular a inversa de uma matriz. Basicamente, a gente já tem todos os elementos para fazer isso, eu só vou compilar tudo e, a partir daí, apresentar para vocês como que a gente calcula a inversa de uma matriz e, para variar, a gente vai escalonar para fazer isso. Bom, então vamos lá. Esse algoritmo tem como base essa propriedade, olha. Se E1, E2 até N são os vetores coluna da matriz identidade, né? São os vetores canônicos, né? E1 é 1 na posição 1, 0 nas outras posições, E2 é 1 na posição 2, 0 nas outras, e diante. Então, o que a gente tem? Que o A vezes o vetor EJ é igual à coluna J da matriz A. Isso é um exercício, né, lá da seção 1, a gente fez esse exercício numa das aulas, acredito eu, na primeira aula síncrona. Então, se vocês quiserem rever a solução desse exercício, venham lá, assistam essa aula. Super simples, é só fazer linha vezes coluna, você vai perceber que isso ocorre usando a definição de produto. Mas por que isso nos auxilia a achar um algoritmo para achar a inversa de uma matriz? Bom, basicamente, se eu trocar aqui o inversa, se A for invertível, isso aqui continua sendo verdadeiro se eu trocar aqui por A inversa. A menos 1, A menos 1. Então diz assim, ó, A menos 1 vezes AJ é igual à coluna J da matriz inversa. Professor, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com o algoritmo. Tem a ver achar A menos 1 vezes EJ é equivalente. É equivalente a resolver esse sistema, a resolver AX igual a EJ. A solução do sistema AX igual a EJ é justamente esse vetor, A menos 1 vezes EJ, ou seja, é a coluna J da inversa. Mas então, como é que a gente resolve esse sistema A vezes X igual a EJ? Bom, para resolver esse sistema, o que a gente faz é escalonar a matriz aumentada, tendo A na primeira parte da coluna e o vetor EJ, que é o vetor B, na última coluna da aumentada. Bom, e aí, como A é inversível, a gente aprendeu aí na aula passada, na sexta aula da série, que se a matriz é inversível, ela é equivalente por linhas, ou seja, eu posso escalonar essa matriz até que o A vire a identidade. Bom, se o A virar a identidade aqui, o que vai ficar aqui do lado direito? Bom, o que vai ficar aqui do lado direito, quando aqui é a identidade, é justamente a solução vai ser a solução desse sistema linear. Bom, mas a solução desse sistema linear eu já sei quem é, ó, é A menos 1 vezes EJ. Então, isso aqui vai dar, aqui vai aparecer A menos 1 vezes EJ. Bom, então se eu quiser encontrar a coluna J da matriz A, basta fazer o quê? Basta escalonar essa matriz aumentada até obter a forma escalonada reduzida dela. Então, quando eu faço isso, obtenho a forma escalonada reduzida, a primeira parte aqui dela vai ser a identidade e a última coluna vai ser justamente a solução do sistema. Então, para achar a matriz inversa
de uma matriz, eu tenho que fazer essa operação aqui, né, com todas as colunas. Bom, mas veja, se aqui é a matriz A e os pivôs vão estar todos na matriz A, né, porque eu tenho no máximo n pivôs e A tem n linhas e n colunas, então os pivôs vão estar todos aqui nessa parte. Isso significa que as operações que eu aplicar aqui independe do que eu colocar no lado direito. Eu vou obter a solução independente do que eu colocar do lado direito. As operações elementares serão sempre as mesmas. Bom, então para resolver o sistema, todos esses sistemas, né? AX igual a E1, AX igual a E2, AX igual a E3, até AX igual a EN, todos de uma vez, qual é a ideia? A ideia, então, é olhar para essa matriz aumentada aqui, ó. Eu coloco A aqui e a identidade aqui. Quando eu escalono isso até obter a identidade aqui, a forma escalonada reduzida de A é a identidade, o que vai aparecer aqui? Bom, na primeira coluna vai aparecer justamente A-1 vezes E1. Na segunda coluna, A-1 vezes E2. Ou seja, aqui vai aparecer exatamente a inversa de A. Então é isso. Qual é o algoritmo, então, para a gente inverter a matriz? É resolver N sistemas desse. Bom, mas para resolver N sistemas desse, basta escalonar a matriz aumentada, em que no lado direito aqui você coloca todos os lados direitos de uma vez. E aí quando você escalona, o que você obtém aqui no lado direito é exatamente a inversa da matriz. Bom, vamos fazer um exemplo. Se você ficou com dúvida aí nessa explicação, reveja, faça alguns exemplos para você entender o que está sendo feito. E eu vou fazer um exemplo aqui para a gente visualizar isso num exemplo. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma matriz. Bom, então vamos olhar para esse exemplo aí e verificar se essa matriz é inversível, quem é a inversa dela. Então, o que eu vou fazer é colocar a matriz A, vou fazer a matriz aumentada de A. 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 3, 5. E no lado direito eu vou colocar a identidade. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E aí vou escalonar até aqui aparecer, até a forma escalonada reduzida. Aqui, se a matriz for inversível, né, todas as linhas vão ter pivô, a forma escalonada reduzida dela vai ser a identidade. Bom, então vamos lá. Quais são as operações que a gente tem que fazer? Olha, vamos escalonar. Aqui já é um pivô, né, e o pivô já é 1. Então o que nós vamos fazer é zerar esse termo e esse termo. Então eu vou fazer duas operações de uma vez. Olha, na linha 2 eu vou somar menos 2 vezes a linha 1. E na linha 3 eu vou somar menos 2 vezes a linha 1. O que a gente vai obter com isso vai ser a seguinte matriz. 1, 1, 1, 0, 0. Aí na linha 2 foi alterado, ó. Vai ficar 0. 1 menos 2, menos 1. 4 menos 2, 2. 1 menos 2, menos 2. 1 menos 2 vezes 0, 1. 0, menos 2 vezes 0, 0. E por fim vai ser 0, que é 2 menos 2. 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1 novamente. Agora o que a gente quer fazer é... Agora vamos passar, né? De novo, vamos passar para essa submatriz aqui. Olhando para essa submatriz aqui, vamos escalonar essa submatriz. Aí a gente olha, a primeira coluna é toda 0, a segunda coluna aqui tem um elemento igual a menos 1, então o que eu vou fazer é multiplicar aqui a linha 2 por menos 1. Vai acontecer aqui 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, 2, 0.
Aqui não é alterado, 0, 1, 3, 2, 0, 1. Bom, agora esse cara aqui é pivô, né? O que eu vou fazer é zerar esse cara aqui. E aí eu vou trocar a linha 3, eu vou somar nessa linha, menos a linha 2. O que a gente vai obter com isso? Bom, a linha 1 não é alterada. A linha 1 não é alterada. A linha 2 não é alterada. A linha 3 é alterada, que é 0. 1 menos 1, 0. 3 menos, menos 2, 5. 2 menos, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. 0 menos, menos 1, 1. 1 menos 0. Bom, agora o que a gente vai fazer é trocar a linha 3. Na verdade, dividir a linha 3 por 5. E aí o que a gente vai obter com isso é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, 2, menos 0, 0, 0, 1, menos 4 quintos, 1 quinto. Bom, agora a gente já tem essa matriz na forma escalonada, mas não está na forma escalonada reduzida. Então o que a gente tem que fazer? Agora eu preciso zerar acima dos pivôs. Então eu vou zerar esse cara aqui. Vou zerar esse cara aqui também numa operação de uma vez só. Então eu vou trocar a linha 1 nela. Eu vou subtrair a linha 3. E aqui na linha 2 dela eu vou somar 2 vezes a linha 3. O que a gente vai obter com isso? Bom, essa linha agora é alterada, né? 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 4 quintos dá 1 mais 4 quintos. 1 mais 4 quintos dá 9 quintos. 0 menos 1 quinto. 0 menos 1 quinto. A linha 2 também é alterada. É 0. 1. 2. Menos 2 mais 2. É 0. 2 menos 8 quintos. 2 menos 8 quintos dá menos. 2 menos 8 quintos. Dá menos 2 quintos. Menos não, mais. Quintos. Menos 1. Menos 1 mais 2 quintos. Menos 1 mais 2 quintos. Vai dar 3, menos 3 quintos. E 0 mais 2 quintos, 2 quintos. E aqui por fim, 0, 0, 1. Menos 4 quintos. 1 quinto. Quinto. Bom, essa matriz ainda não está na forma escalonada reduzida, porque esse cara acima do pivô não é 0, a gente precisa zerar ele. Para fazer isso, eu vou somar a linha 1 menos a linha 2. Então, aqui vai ficar a forma final, né? Porque agora vai ficar a identidade ali, ó, vai ficar 1, 0, 0. Linha 1 menos a linha 2. 9 quintos menos 2 quintos, 7 quintos. Menos 1 quinto, mais 3 quintos, 2 quintos. Menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 3 quintos. Aqui vai ficar 0, 1, 0, 2 quintos, menos 3 quintos, 2 quintos. E aqui vai ficar 0, 0, 1, menos 4 quintos, 1 quinto, 1 quinto. Bom, o que a gente obteve aqui? Bom, aqui apareceu então agora, essa matriz aqui é a identidade. Essa matriz aqui é a identidade. Essa matriz aqui é exatamente a peça de A. Bom, então eu vou deixar aí como exercício para vocês multiplicar essa matriz aqui por A e ver que dá a identidade. Mas o algoritmo já foi construído para que isso funcionasse. Então, se você teve dúvida por que o algoritmo funciona, reveja o início da aula.
faça alguns exemplos você mesmo, né, para você se convencer de que realmente isso é verdade. E isso é um algoritmo bastante simples, né, baseado no escalonamento. Então lembre que eu falei que a gente precisa aprender a escalonar, porque basicamente tudo que a gente vai calcular dentro desse curso a gente precisa escalonar para calcular. Então aqui já é um exemplo. Eu quero calcular a solução de um sistema, escalonar. Quero calcular a inversa de uma matriz, escalonar. Daqui a pouco a gente vai calcular outros conceitos, como dimensão de um espaço, escalonar também. Então, aprendam a fazer primeiro o escalonamento e depois aprendam os outros conceitos. Tá certo? Então, eu deixo aí o final dessa aula. Isso a gente completa aí a seção 2.1 do livro.